O mundo está sendo despertado. Coisas estranhas estão acontecendo e estão todas alinhadas com a profecia bíblica. As coisas que estão acontecendo nesse mundo estão de acordo com o que a Bíblia nos diz que acontecerá nos últimos dias. Por exemplo, uma tradução de Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 28, diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não estamos vendo coisas estranhas acontecendo, fenômenos climáticos extraordinários. As alterações climáticas contribuem para o rugido das sementes e das estranhas marés que a Bíblia fala de nações em guerra e de rumores de guerra. Se você quiser ouvir com atenção, se você olhar com atenção, perceberá que as coisas estão mudando. A maré está mudando e há um despertar espiritual acontecendo. Alguns estão cada vez mais perto da escuridão desse mundo. À medida que hoje há um colapso moral na sociedade, a vida não é mais valorizada. Os corações das pessoas estão esfriando a cada dia. As pessoas estão sendo consumidas pela concupiscência desse mundo. Há uma sedução do pecado, a popularidade e prosperidade para aqueles que ensinam doutrinas demoníacas. E a Bíblia nos alerta, avisa-nos e diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto. O diabo certamente está agressivo nesses últimos dias. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: por mais agressivo que seja o inimigo, por mais pecaminoso que o mundo esteja se tornando, muitos estão se voltando para Cristo porque precisam de esperança. Muitos estão se voltando para Cristo porque ninguém mais pode carregar os seus fardos nesses últimos dias. Muitos estão se voltando para Deus porque precisam do amor divino, da proteção divina e da verdadeira paz. E há aqueles que já estão em Cristo e estão se apaixonando cada vez mais por Ele. Quero que você preste atenção ao que diz a profecia em Atos 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso não é mais apenas um versículo, mas uma realidade. Na verdade, o diabo é agressivo nas suas táticas e enganos no mundo de hoje, mas Deus está derramando o seu Espírito. Os últimos dias serão os piores e os melhores dos tempos. Tempos terríveis virão, mas para o crente, para aquele que põe a sua esperança em Cristo, eles estarão na tempestade, mas não serão afetados pela tempestade. Estarão no fogo, mas não serão queimados. Sim, Deus está derramando o seu Espírito sobre todas as pessoas, mas apenas sobre aquele que está disposto, apenas sobre aquele que ouve os seus corações ao chamado de Cristo para recebê-lo. Aqueles que estão em Cristo estão ardendo em uma santa paixão, mas por mais que haja muitos que estejam recebendo o Espírito Santo, há também muitos cujo amor esfriou. Há aqueles que se tornaram mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Há aqueles que se tornaram mais amantes do dinheiro do que amantes de Deus. Há de fato uma grande maldade em alguns cantos desse mundo. A idolatria existe, a bruxaria existe, a imoralidade sexual é galopante, e também existe um ódio entre os homens. Há uma ausência de amor um pelo outro e pelos santos. Se você abrir os olhos, se pedir discernimento ao Espírito Santo, você será despertado para a realidade de que Deus está realmente derramando o seu Espírito. Mas o diabo também está fazendo a sua parte para enganar e descarrilhar a fé de muitos. Agora, minha oração é que você esteja na categoria daqueles que receberam o Espírito de Deus, como declara Atos, capítulo 2, versículo 17. Sejamos um povo que está consciente dos tempos. Olhe para a extensão da violência do mundo de hoje. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Ao falar sobre a iminente segunda vinda do Senhor, a Bíblia descreve as pessoas dizendo sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutal, não amantes do bem.
Observe como a Bíblia diz brutal. Abram os olhos, povo de Deus. Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e eventos terríveis e grandes sinais do céu. Na verdade, vivemos numa época em que a natureza mostra grandes sinais e maravilhas. Definitivamente, existem pestilências pelas quais estamos vivendo. Mas eu digo tudo isso não para que você fique cheio de medo, mas para que você ouça, para que você esteja vigilante, para que esteja ciente de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia está vivendo nos últimos dias. Deus diz: derramei meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões. Seus velhos sonharão sonhos. Então, eu encorajo você a ter o desejo de receber o Espírito do Senhor, ao ter o desejo de estar naquele grupo que tem um encontro divino. Esteja em chamas por Jesus Cristo. Viva corretamente. Viva com ousadia. Viva e ande pela fé, e não pela vista. Com certeza, se você olhar para esse mundo através das lentes da Bíblia, notará uma tendência que a palavra de Deus representa. O mundo é contra o que Jesus